Bom, gente, acho que apresentações a professora Cessa já fez, né? Acho que não precisa falar mais nada. Bom, hoje à noite nós vamos estar trabalhando duas temáticas dentro da história do cristianismo, que é a história dos concílios ecumênicos da igreja e um pouco da história da reforma protestante, né? Coincidiu aí justamente do dia da aula ser nos 506 anos da Reforma Protestante. Então vamos começar primeiro falando um pouco dos concílios ecumênicos. O que foram esses concílios, o que foi que eles resolveram e qual foi assim o legado dele para nós, né? Quando a gente olha a história da igreja, eu já lecionei essa matéria de história do cristianismo lá em Paulista, e uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é que quando nós olhamos para a história da igreja, a história da igreja é diferente de olharmos para a história geral. Porque a história geral a gente vê lá fatos que aconteceram e pronto, aquilo ali só agrega informações. Né? Nem sempre os fatos históricos geraram algum tipo de legado para a humanidade. E mesmo que tenham gerado, muitos desses legados até mesmo já passaram, já ficaram ultrapassados e tudo mais. Mas quando a gente olha a história da igreja, a história do cristianismo, nós vamos ver todo esse desenrolar que Deus ele faz com a igreja, né? A gente vê ali, dentro da narrativa bíblica, desde Gênesis Apocalipse, Deus conduzindo a história do seu povo, e após isso, Deus ele continua a conduzir a história do seu povo, que é a igreja. E essa condução, ela sempre vai ter momentos em que é um divisor de águas na história da igreja, vai deixar algum tipo de legado na história da igreja, vai trazer algo que, assim, foi crucial para esse momento. Então, quando a gente fala de concílio ecumênico, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é concílio, o que é um concílio, né? Concílios ecumênicos, ou concílios gerais, ou concílios da igreja, são simplesmente reuniões, no caso aqui, reuniões de bispos e líderes cristãos, tá? Ali do mundo antigo, da igreja ali primitiva, da igreja ali do Império Romano, cujos esses bispos, esses homens, eles foram convocados para discutir questões teológicas que estavam ali trazendo algum tipo de embate naquele período da história, tá? Então, oi. Só uma dúvida, todo concílio, ele é de cunho religioso? Não, não, você pode ter algum tipo de concílio sem ser cunho religioso, né? Algum tipo de reunião ali para definir algum. Hoje você não usa mais a palavra concílio, né? Ela acaba tendo essa conotação mais religiosa, mas tipo, por exemplo, quando você tem um grupo de políticos para resolver alguma coisa, você tem uma assembleia ali, uma reunião, então é uma espécie de concílio, tá? Então o concílio era justamente isso aí, a reunião desses bispos para discutir questões teológicas, doutrinárias e eclesiásticas que eram centrais e importantes para a fé cristã. Hoje, poucas igrejas têm essa prática de concílio, né? A denominação assim que ainda segue essa questão de concílios é a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana frequentemente tem os seus concílios justamente para debater questões doutrinárias, questões teológicas que estão ali permeando no seio da igreja, tá? E aí esses concílios, no decorrer da história, eles foram convocados e eles desempenham um papel importante e fundamental na história do cristianismo e da formulação de muitas dos nossos fundamentos de fé. Por exemplo, vocês já pagaram aqui a cadeira de doutrina de Deus? Com o pastor Cias? Uns já, outros não. Cristologia já pagaram aí? Não com ele, né? Mas já pagou a doutrina de Deus. Cristologia já pagou? Pastor Mário, né? Pneumatologia, com certeza, né? O aluno chegar no seminário e pagar pneumatologia para o pastor Thomas está fazendo curso errado. Então veja, doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia, então todos esses conceitos acerca de quem Deus é, de quem Cristo é, de quem o Espírito Santo é, eles foram sistematizados graças aos concílios. Porque os concílios, eles pegaram isso que já estava revelado nas Escrituras e sistematizaram ali para nós, tá? Para que a gente pudesse ali ter uma compreensão melhor, a doutrina da Trindade também. Então, a palavra
no caso, concílio ecumênico, né? Então a palavra ecumênico aqui, às vezes a gente tem uma visão meio que errada da palavra ecumênico, né? Ecumenismo. A gente pensa que é a junção, né, de credos de diferentes pensamentos e tudo mais, mas aqui não é isso, tá? A palavra ecumênico, ela deriva do grego oikumene, que significa mundo habitado ou universal. Então esses concílios ecumênicos, eles eram destinados a reunir todos os representantes da igreja católica universal, tá? Católica aqui no sentido universal. Só um ponto de parênteses aqui. Nesse período dos concílios ecumênicos, ainda não existia a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela só vai surgir lá para meados do século V com a divisão, com o cisma do Oriente. Se vocês chegaram a estudar isso aqui, a questão do cisma do Oriente. Então ali você tem a divisão da Igreja Ortodoxa Grega e da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Mas até então aqui a igreja era una, certo? Ela era só conhecida pelas regiões onde elas estavam, conforme a gente vê nas cartas de Paulo, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, de Tessalônica, de Filipos e tudo mais. Então a igreja era uma só, tá? Então esses concílios, eles iriam abordar ali questões que eram de interesse comum de toda igreja. Então todo o cristianismo interessava aquilo dali que iria acontecer. Relacionados à igreja cristã protestante, tá? Tivemos 7 concílios que foram importantes para a história da igreja, certo? Por que eu estou dizendo protestante? Porque depois do 7º concílio, os outros concílios que surgiram foram concílios voltados para as questões da própria Igreja Católica Apostólica Romana, como o Concílio de Trento, o Concílio de Vaticano, por aí vai. Os concílios, esses 7 concílios são Concílio de Nicéia, tá? Concílio de Constantinopla. Esses que você está citando, protestantes, eles foram os primeiros? Sim, os primeiros concílios. Os outros concílios que vão acontecer na igreja é depois da reforma. Então, depois do 7º concílio, não houve mais assim necessidade de se fazer esses concílios, até porque você já tinha a igreja ali dividida, Igreja do Oriente, Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica ali dominando com mão de ferro o mundo antigo, o mundo medieval. Você tinha o período da escolástica, o escolasticismo, então você tem a formação ali do pensamento teológico, né, entre os grandes nomes dessa época, Tomás de Aquino. E aí quando chega na Reforma Protestante, que a gente vai ver na segunda aula, com Lutero, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela precisa dar uma resposta ao movimento da Reforma. Então entra aí o processo do Contra-Reforma. Nesse processo do Contra-Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela viu a necessidade de fazer concílios para rever muitas das questões que os protestantes estavam batendo de frente. Então eles fizeram a revisão na questão da missa, tá? Na questão das indulgências, iniciaram o processo da Inquisição, então a perseguição aos então agora chamados reformados, e por aí vai. Tá? E nesses concílios aí, eles endossaram aí alguns dogmas da própria igreja, como a perpétua virgindade de Maria, a sua ascensão, a infabilidade papal, entre outras coisas mais, foram ali endossadas, tá? Mas aí nós temos o concílio de Nicéia, certo? Estou falando aqui em ordem, certo? O primeiro concílio de Constantinopla, o primeiro concílio de Éfeso, o concílio da Calcedônia, e aí tivemos o segundo e o terceiro concílio de Constantinopla, e por último, o segundo concílio de Nicéia, certo? Mas a título de importância para a igreja, para a cristandade, apenas os 4 primeiros concílios foram aqueles que, assim, trataram de questões marcantes para a história da igreja, que foi o concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso e o concílio da Calcedônia, tá?
Esses concílios, eles desempenharam um papel muito importante e crucial no desenvolvimento da teologia e da ortodoxia cristã, certo? Foram nesses concílios que alguns princípios e alguns fundamentos doutrinários, eles foram ali firmados, fincados, tá? Tanto é que, como eu falei, o que nós temos hoje de teologia sistemática, essas definições de quem Deus é, de quem Jesus é, do que é a Trindade, do que é o Espírito Santo, elas foram ali trabalhadas dentro desses concílios, tá? E aí, vamos começar a olhar um pouquinho dos pontos principais desses concílios, tá? Eu sou um professor eu tenho 35 anos, mas sou professor moda antiga, eu não sou muito chegado a usar slide não, meu negócio é escrever no quadro. Que é o concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia, ele se deu no ano de 325 a.C., depois de Cristo. Vamos entender o que é que aconteceu ali no concílio de Nicéia, tá? Veja como eu falei para vocês. O concílio era uma reunião para resolver problemas doutrinários. Então, se houve uma convocação para um concílio, algum problema estava acontecendo ali no meio da cristandade, para chamar os bispos ali. Um detalhe importante é que nesse ano de 325, tá? Você já tinha ali passado essa parte da perseguição de Roma aos cristãos, tá? Constantino já havia se convertido ao cristianismo e o cristianismo já estava virando assim a religião oficial do império. Mas o que estava acontecendo no meio da igreja? Veja, depois de um momento de perseguição ferrenha do império à igreja, uma nova ameaça surge dentro da igreja. As heresias. Heresias é uma ameaça que sempre vai estar presente na vida da igreja. Como eu costumo dizer para os meus alunos e até mesmo lá na igreja, perseguição não destrói igreja. A perseguição ela não mata a igreja. O que mata a igreja é a heresia. Então, os concílios eles vinham combater justamente isso. Então, o que são as heresias? As heresias, de certa forma, tá? São pensamentos, cosmovisões, interpretações rebeldes e pecaminosas acerca de algo relacionado à fé. Alistair McGrath ele tem um livro chamado Heresia, que ele vai contar, é um relato histórico de como surgem as heresias, tá? E na definição de McGrath acerca de heresia, ele vai dizer que a heresia é uma tentativa pecaminosa do coração humano de responder racionalmente um mistério da fé. O que é um mistério da fé? O mistério da fé é uma doutrina, é algo que foi revelado nas Escrituras, nós compreendemos, nós aceitamos por fé, mas aquilo foge da nossa razão. É supra-racional, não é irracional, tá? É supra-racional. Como, por exemplo, a Trindade. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas que nós temos como supra-racional. Tenta explicar racionalmente a Trindade. Você não vai conseguir. Na teologia sistemática do Millard Erickson, ele cita um autor desconhecido dizendo que a doutrina da Trindade é o seguinte: tente negá-la e você perderá a alma, mas tente explicá-la e você perderá a cabeça. Então, é algo que é supra-racional. Então, a heresia ela vem tentando dar uma explicação racional para isso daí. A dupla natureza de Cristo, né, natureza humana, natureza divina coexistindo, também é algo supra-racional. Como é que Cristo ele é homem e Deus ao mesmo tempo? Quando você pensa na crucificação, ora, quem morreu na cruz? O Deus homem ou o Cristo homem ou o Cristo Deus? Tá entendendo? Então, a heresia ela vinha com isso daqui. Então, precisamos analisar o contexto histórico em que essas heresias elas aparecem. Voltando um pouquinho na história da igreja,
Você pega ali os pais da igreja primitiva, como Irineu, Tertuliano, Orígenes, todos eles enfrentaram heresias no seu tempo, como por exemplo o gnosticismo. Foi uma das heresias assim, que deu mais trabalho para a igreja primitiva. Então, aqui em Nicéia, o problema que nós tínhamos era em relação à doutrina da Trindade. Tá? De todas as afirmações que nós cristãos fazemos sobre Deus, a que é mais distintiva é a doutrina da Trindade. Que Deus é 3 pessoas. Né? Parece até errado a gente falar, não, Deus é. Né? Não, correto é são, não. Deus é 3 pessoas e não são 3 pessoas. Nenhuma outra religião, ela adora uma divindade que é 3 em 1. Islamismo, próprio judaísmo vão achar isso ofensivo. Os testemunhas de Jeová e seitas que são unitaristas vão achar isso também herético, tá? Mas nós cristãos reconhecemos esse mistério da fé, que Deus é 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse mistério da fé, ele sempre esteve permeando ali na vida da igreja. Mas surgiu uma pergunta. Quando o cristianismo parou de ser perseguido, né, as pessoas acho que tiveram mais tempo de ficar pensando nas coisas, que antes só ficava fugindo. Né? Uma vez eu brinquei na sala de aula dizendo, esses debates besta que a gente vê aí, se batismo com mais água, com menos água, se é isso, se é aquilo outro, acho que só vai acabar quando começar uma perseguição, porque a gente não vai ter tempo de estar debatendo coisas, a gente só vai querer fugir e dar um jeito de prestar culto a Deus, né? Então a perseguição acabou, o pessoal começou a ficar mais quieto, e aí, nesse período, uma inquietação em relação a essa doutrina começou a mexer com principalmente os estudiosos da época. 3 em 1 e 1 em 3. Idênticos, porém diferentes. Como é que eu explico isso? Como é que eu consigo descrever isso daí? Para vocês terem ideia, gente, como a coisa assim era bem forte nessa questão da doutrina da Trindade, tá? Um certo bispo daquela época descreveu a cidade de Constantinopla, um lugar onde essa discussão sobre a Trindade ela fervilhava. Ele dizia o seguinte, que nessa cidade, se você pedir o troco a alguém vai discutir se Deus Filho foi gerado ou não. Se você chegar e perguntar se o pão é de boa qualidade, a resposta que você vai receber é que Deus Pai é maior e o Deus Filho é menor. Tá? Ou se você sugerir determinado tema para a conversa, você já vai logo ouvir a afirmação que nada havia antes do Deus Filho ser criado. Então, estava no popular ali, o pessoal estava ali, era o assunto do momento, né? Estava viralizando, como a gente fala hoje. Então, essa questão da doutrina da Trindade estava viralizando ali. A crença, ela ganhou muito mais de notoriedade após a conversão de Constantino. Tá? Por quê? Porque quando Constantino ele se converte, os olhos do império voltam-se para quem? Para a igreja. O imperador agora é cristão. Agora a religião oficial do império é o cristianismo. O cristianismo, que era uma religião proibida, agora o pessoal aí goza de liberdade. Então o que é que esse cristianismo diz? Que fé é essa que o imperador tá professando aí? Quem é esse Jesus? Deus, Trindade, 3 em 1, Espírito Santo, que é isso aí? Então as pessoas começaram ali a dar mais ênfase, né, às temáticas ali teológicas. E isso chamou a atenção de Constantino. Por quê? Porque uma coisa que ele viu é que o império ele estava começando a se dividir por causa dessas discussões, por conta desses problemas, desses embates ali. E ele sabia que para que o império ele fosse forte, a fé, a religião que conduzia o império, ela tinha que ser unida. E aí Constantino, segundo os historiadores, ele ficou bem perturbado com o que estava acontecendo, tá? E a igreja também começou a se perturbar. Por quê? A partir do momento que as ideias começaram a se espalhar, alguns conceitos errados sobre a doutrina da Trindade, as 3 pessoas, começaram a surgir.
E aí, com o surgimento disso daí, o que aconteceu? Alguns líderes da igreja disseram, olha, expulsa esses caras da igreja. Estão ensinando coisa errada, estão ensinando heresia, expulsa. Então, uma das coisas que ficou na cabeça da igreja é assim, poxa, a gente acabou de passar por uma perseguição, muitos dos nossos irmãos da fé foram mortos e agora nós estamos querendo expulsar da igreja esses que são nossos irmãos, porque há uma discordância entre crenças. Isso porque a igreja, os líderes da igreja, eles acreditavam que a Trindade ele era um mistério a ser honrado e respeitado. A Trindade não era um mistério, não um enigma para ser solucionado e explicado através da racionalidade humana ou com qualquer fundamentação filosófica. Não. Tá? E aí veio a necessidade de proteger essa ideia acerca do que de fato é a Trindade. E aí, uma das heresias que se destacou dentro desse período foram os chamados monarquistas. Tá? Os monarquistas, eles tinham a ideia de que existia um Deus que era o monarca, o dominante de todas as coisas, e rejeitavam essa distinção de Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Eles diziam que Deus ele se revelou em modos ou papéis diferentes de acordo com as eras. Então, Deus, como Pai, se revelou no Antigo Testamento. Deus, como Filho, se revelou ali nos Evangelhos. E como o Espírito se revelou ali na era da Igreja. É como se Deus ele fosse um ator, um artista. E dependendo da peça, dependendo do momento, ele vai fazer diversos papéis. Né? E por aí vai. Alguns teólogos importantes desse momento aí atacaram essa ideia monarquista, que também é conhecido como modalismo, falando que o ensino deles estava errado, não tinha como desassociar essa relação trinitária de Pai, Filho e Espírito Santo, porque era algo revelado ali nas Escrituras, tá? Não tinha como defender isso daí. E aí, abafado essa ideia do modalismo, né, o monarquismo, surgiu uma outra heresia, o subordinacionismo, tá? E essa demorou um pouquinho para a igreja poder avaliar ela e entender o que estava acontecendo ali. Por quê? O subordinacionismo descrevia um Deus, igual ao monarquismo, tá? Que era dominante, poderoso, senhor de todas as coisas, só que esse Deus ele era assistido por deuses menores, de poder e classe inferiores. Então, eles entendiam que o Pai ele era completamente Deus, ao passo que o Filho e o Espírito Santo eram divindades menores, eles não eram iguais a Deus. Sabe quem hoje sustenta esse tipo de interpretação? Os testemunhas de Jeová. Tá? A concepção que os testemunhas de Jeová têm é justamente essa. Tá? Cristo é um Deus menor, por isso que ele não pode ser adorado. Essa visão, ela talvez induza muito a gente a pensar, principalmente quando a gente vê a dependência de Cristo em tudo que ele vai fazer diante de Deus, Pai. Sim. Então, por muitas vezes, você olhar essa dependência de Jesus diante de Deus, acaba gerando uma mentalidade de hierarquia. Justamente. E o Espírito Santo, apesar de a gente saber que desde o Gênesis ele já existia, mas ele só vem depois que o Filho manda, depois que ele assume a E é justamente por isso que entra o Concílio de Nicéia. Porque justamente em Nicéia, a ideia dos teólogos, dos líderes da igreja naquele tempo, era justamente corrigir essa interpretação acerca da doutrina da Trindade. Tá? Tanto é que hoje, nas nossas teologias sistemáticas, nós não interpretamos a questão da relação Pai, Filho e Espírito Santo como subordinação, mas como uma economia. Millard Erickson usa esse termo, a economia da Trindade. Tá? Então, cada pessoa da Trindade desempenha um papel dentro da história da redenção, e as três é Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo ele é Deus. Tá?
Nenhum é maior do que o outro, mas você tem essa economia ali dentro da questão da Trindade. E é justamente essa ideia que as pessoas tinham de hierarquia. Então, o subordinacionismo, ele tinha essa ideia de hierarquia. Então, Deus Pai é o maior e o restante é o menor ali. E aí, em Nicéia, no concílio de Nicéia, essa ideia ela é rejeitada. E o cabeça dessa ideia, o pai dessa heresia, é o tão conhecido Ário. Tá? Então eles rejeitam ali, o subordinacionismo também é conhecido como arianismo. Então vamos lá. Vamos ver aqui todo o contexto que envolve esse embate no concílio de Nicéia. Tá? O problema começou quando Alexandre, aliás, quando em Alexandria, né, onde Ário ele era pastor de uma igreja influente na região de Alexandria, ele entrou em conflito com o seu bispo, Alexandre. Tá? Então, por volta do ano de 318, Ário ele contestou de forma ferrenha os seus mestres. Então, ele bateu de frente ali com Alexandre, afirmando que a palavra, que o Logos, tá, encarnada, que é Jesus, era um Deus menor, de natureza diferente do Deus Pai. Além disso, ele vai alegar que o Filho ele não é eterno e nem é onipotente. Então ele vai alegar que o Filho ele foi criado, certo? Para Ário, quando os cristãos chamavam Cristo de Deus, eles estavam proferindo algum tipo de blasfêmia, certo? Porque eles estavam se referindo a um ser que era inferior ao Deus Pai. Então não merecia ser digno de adoração. E o que aconteceu? Esse ensino diário despertou ali o entusiasmo de muitos ex-pagãos. Veja só, veja o que está acontecendo aqui, veja a problemática nas mãos da igreja. O Império Romano era um império pagão. Vários deuses, culto ao imperador, gnosticismo, um monte de filosofia, tudo contrário ao cristianismo. Aí o Império Romano vem e diz, não, os cristãos não aceitam a heresia, tem que morrer, tem que exterminar. Aí não conseguem exterminar a igreja. E Constantino vai, se converte ao cristianismo e fala, pronto, agora a religião oficial do império é o cristianismo. Todo mundo quer estar bem na fita com o imperador. Eu não vou, se o imperador é cristão, né? Quem sou eu para seguir outra religião? Então, muitos pagãos estavam abraçando o cristianismo para não correr o risco de sofrer alguma represália do império. E aí, quando chega um cara de dentro da igreja, pastor de uma igreja, e fala, olha, Jesus não é Deus não. Jesus ele não é eterno. Jesus ele não é digno de ser adorado. E começa com um monte de explicação lá, desses pagãos, opa, peraí, isso aqui está parecendo um pouquinho do que eu cria. Interessante. O que esse cara está falando aí faz sentido. Então, vamos ver mais do que ele está dizendo aí. Então, essas ideias de Ário chamaram a atenção de ex-pagãos. Tá? Então, o gnosticismo mesmo, que ensinava que havia um único Deus supremo habitando sozinho no universo e abaixo dele vários seres menores, tá? Começaram aí a voltar novamente, sair dos esgotos. Né? Os convertidos do paganismo, também que achavam difícil compreender essas verdades da fé cristã, também estavam ali abraçando as ideias de Ário. Né? Então, aparentemente, as ideias de Ário, elas estavam facilitando a compreensão do cristianismo. Porque, veja, parecia mais lógico para os cristãos daquela época imaginar Cristo como uma espécie de herói divino do que tentar entender como o homem, ele era homem e ao mesmo tempo Deus. Então vamos entender que ele aí é um semideus, né? Pegar um pouco lá da mitologia grega, era tipo um Hércules
da vida. A questão é que aqui em Nicéia, o que estava em debate era justamente a posição exata do Filho como ser divino, como Deus, sendo igual a Deus em natureza e essência. Tá? Então Ário ele vinha com essa sustentação de que o Pai era maior e o Filho era um Deus menor. As opiniões de Ário começaram a dividir ali a cristandade, até que o bispo Alexandre, não tolerando mais os ensinos errados de Ário e tudo aquilo que ele estava provocando nas cidades, por volta do ano de 320, reunidos ali com alguns outros bispos, condenaram os ensinamentos de Ário e excomungaram ele da igreja. Tá? Só que Ário fez-se de vítima. E aí ele foi falar justamente com seu amigo Eusébio, bispo da Nicomédia, e teve o apoio de Eusébio. E aí a disputa teológica de Ário e de Alexandre tornou-se um teste ali de força entre as duas igrejas em duas regiões diferentes do Império. A igreja da Nicomédia, capital política do Império, e a igreja de Alexandria, capital intelectual do Império. Tá? E aí, com o apoio não só de Eusébio, mas de outros bispos e amigos, Ário retorna a Alexandria. Como todo bom herege, Ário começa a causar confusão, tumulto, contenda, treta. Né? Ário foi ali, começou a provocar tumulto, e isso chegou aos ouvidos de Constantino. Constantino disse: o que é que está acontecendo? A igreja está se dividindo? Briga na igreja? Não. Então, Constantino ele reconheceu que ele precisava desarmar aquela questão ali. E aí, justamente no ano de 325, ele convoca o Concílio de Nicéia, tá? Cidade não muito longe da Nicomédia, ali perto da Ásia Menor. E aí, para este concílio, foram convocados aproximadamente 300 bispos. Então, imagina que o debate foi acalorado, né? Eu me lembro que na minha época de estudante aqui no seminário, a gente tinha uns debates ali naquela cantina ali, mas acho que nada se compara ao que foi aqui esses concílios da história da igreja, não. E aí, uma coisa interessante aqui é o seguinte, esses bispos eles foram convocados e muitos deles tinham ali lembranças da perseguição de Roma. Alguns historiadores falam que muitos traziam até no corpo marcas da perseguição, como mutilações, cicatrizes e tudo mais. Tá? E agora eles estavam partindo rumo a Nicéia. Mas eles não estavam indo escondidos nas sombras. Tá? Ao contrário, eles estavam indo com todas as pompas do império. O imperador mandou buscá-los em suas residências e cidades, com carruagens para levá-los ali para Nicéia. Então todas as despesas foram pagas para aqueles bispos. Tá? Eles eram convidados de honra do imperador. E aí no concílio de Nicéia, com a reunião desses bispos aí, cada um representando as regiões das igrejas no império, Constantino, achando que a coisa era simples, era só uma confusão ali de termos, um equívoco ali, né, de termos, então ele se coloca como quem iria presidir aquele concílio. Então lá Constantino, no centro daquele concílio, sem saber bulhufas de teologia e de Bíblia, achando que era só um mal entendido, e aí ele vê que a coisa não era tão simples assim como a questão de termos. E aí, de acordo com os relatos que nós temos do concílio de Nicéia, alguns bispos que apoiavam Ário queriam a vitória completa de Ário a todo custo. Então eles queriam que Ário fosse restituído à comunhão da igreja e as suas ideias fossem abraçadas como doutrina da igreja. Tá? Do outro lado, você tinha os bispos que estavam ali batendo de frente, dizendo não, as ideias de Ário são heréticas. Elas não coadunam com o ensino dos apóstolos, com o ensino das escrituras.
E aí veio um grande trabalho, tá? Isso, bom, dentro desse debate, Ário, ele perdeu a primeira rodada, certo? Acabou ali a primeira rodada e aí a igreja tinha um trabalho em mãos. Bom, Ário perdeu, as ideias caíram por terra, mas nós precisamos documentar algo que fundamente a nossa crença. Nós precisamos ter um documento de fé que afirme, olha, a igreja cristã, ela crê nisso daqui. E qualquer outra religião ou igreja que aparecer e não crer nesse fundamento aqui, ela não será aceita como cristã, tá? Então, para combater os ensinos de Ário, a igreja ela formula então o tão conhecido credo nicênico, tá? Onde uma das expressões mais importantes dentro da formulação desse credo é Deus, acerca de Jesus, tá? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Então a resposta que a igreja deu a Ário acerca da pessoa de Jesus é que ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele foi gerado e não criado e consubstancial ao Pai, ele tem a mesma essência do Pai. E aí o credo niceno, ele inclui também algumas declarações sobre o Espírito Santo e sobre o Deus Pai, embora de maneira mais curta, mas ele inclui ali. E o credo nicênico diz o seguinte: creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Então esse foi a confissão de fé que a igreja elaborou ali no meio do credo, aliás, no meio do concílio de Nicéia, tá? Todos os bispos que estavam ali presentes, lógico, todos menos aqueles que apoiavam Ário, assinaram o credo, tá? Do grupo que estava do lado ortodoxo, 2 bispos simpatizaram com Ário e não assinaram ali, não subscreveram o credo, tá? Quando fala aqui assinar é subscrever, então todos os bispos ali atestaram que criam naquilo dali como a verdade. Constantino, bom, ficou super feliz. Primeiro concílio dele, presidido, negócio que ele pensou que ia ser fácil, que não foi fácil, viu que a coisa deu certo, né? Ninguém morreu, ninguém se matou, todo mundo resolveu e agora é celebrar. E aí Constantino lhe oferece um banquete para aqueles bispos. Só que o concílio de Nicéia ele apontava para uma coisa. As coisas não seriam fáceis para a igreja. Por quê? Passando isso daí, apesar do credo nicênico ele ter ajudado a unificar as igrejas, Constantino e os seus sucessores precisaram outras e outras vezes intervir dentro de problemas teológicos e doutrinários na igreja, banindo e excluindo algum dos seus líderes. Então, uma coisa que aconteceu aqui nos concílios e que ela
influencia lá na frente, na igreja medieval, é justamente que a doutrina da igreja, ela dependia, muitas vezes, do controle do imperador para pôr ordem nas coisas. Quando a gente vê lá na Reforma, nós vamos ver que os imperadores da época foram coagidos pela Igreja Católica a punir Lutero pelas suas ideias. Então a igreja, ela exercia esse poder sobre os imperadores e ninguém queria ir contra o imperador, né? Quem era louco? Só Lutero mesmo. Os que vieram antes de Lutero, que se levantaram contra a igreja, foram para a fogueira. Então o império, ele teve que intervir. Então o Concílio de Nicéia, ele foi um marco na história da igreja, teve esse impacto duradouro na história da teologia cristã, porque ele trouxe a definição correta e ortodoxa de quem Cristo é, combatendo aí as heresias do modalismo e do arianismo, certo? E as decisões teológicas ajudaram na formulação do que nós temos hoje. Além disso, o Concílio de Nicéia também ajudou a fortalecer a figura de Constantino, tá? Então Constantino, ele se tornou uma figura influente dentro da igreja, desempenhando um papel fundamental ali para legalização do cristianismo, tá? Então, Concílio de Nicéia tratou sobre isso daí. Deixa eu só completar aqui. Então, o pai da heresia aqui do Concílio de Nicéia é Ário, tá? Concílio de Nicéia, local dele, em Nicéia. O problema aqui foi a cristologia, a questão da pessoa de Cristo, e Ário foi condenado como herege. Certo? Vamos ver agora o segundo concílio. Como eu falei, os problemas, eles não param por aí. Era só, Nicéia era só o começo. E aí nós temos agora o primeiro, no caso, Concílio de Constantinopla. Que ele vai acontecer ali em 381 depois de Cristo. Você vê que do de Nicéia para o de Constantinopla não passa muito tempo não. A paz na igreja não durou muito tempo não aqui. O primeiro concílio de Constantinopla, realizado ali no ano de 381 depois de Cristo, foi o segundo concílio ecumênico da história da igreja cristã, tá? Esse concílio, ele é chamado de primeiro porque teve o segundo concílio de Constantinopla no ano de 553 depois de Cristo, tá? Qual foi o problema relacionado aqui no concílio de Constantinopla? Ele foi convocado pelo imperador Teodósio I como parte de resolver problemas teológicos que ainda persistiram depois de Nicéia. O principal problema aqui, mais uma vez, a doutrina da Trindade, só que o pessoal estava atacando ali a divindade do Espírito Santo também. Então, aqui, nesse problema em Constantinopla, alguns cristãos e líderes estavam tentando trazer uma explicação racional acerca da doutrina da Trindade, recorrendo ali a alguns exemplos não tão ortodoxos, né? Perdendo assim o elemento pessoal da doutrina da Trindade. Como assim elementos não ortodoxos? Por exemplo, dizer que a Trindade se assemelha a um ovo. O ovo é casca, clara e gema, né? Ou a raiz de uma árvore, o tronco e os frutos, ou até mesmo a água nas suas três formas, gelo, líquido e vapor. Se você tenta explicar a Trindade com esse tipo de exemplo aqui, esqueça, está errado. Tá? Isso faz com que a gente perca
de vista o elemento pessoal da doutrina da Trindade. A questão aqui envolvida em Constantinopla é justamente o fundamento onde a doutrina da Trindade ela repousa, que é o próprio Deus. Então a doutrina da Trindade ela repousa no fato de como Deus agiu na história, revelando-se a Israel, a maneira como Deus agiu na história, entrando nela com a encarnação através da pessoa do Filho, que morreu e ressuscitou para nos salvar, e a maneira como Deus agiu na história no dia de Pentecostes, com o Espírito Santo descendo, compartilhando vida à igreja e capacitando ela para a sua missão, tá? E aí, mais uma vez, vieram algumas perguntas. E uma delas era, se Deus é eternamente um e eternamente três, como é que a gente entende isso daí então? A gente entendeu lá em Nicé, isso daqui e tal, mas ainda não está muito claro. Uma vez que Deus é pessoal, qualquer exemplo que a gente utilize para pensar ou falar sobre essa pessoalidade dentro da doutrina da Trindade vai dar errado. A gente vai sempre ter uma visão errada. E quando a gente busca qualquer tipo de analogia pessoal também para explicar a Trindade, as opções que nós temos também não vão nos levar para caminhos muito bons, tá? Bom, pelo menos dois tipos de pensamento aconteciam ali em relação à questão da Trindade, tá? Havia alguns teólogos que defendiam a chamada analogia social. O que é analogia social, tá? Eles diziam que três pessoas elas podem se tornar tão próximas a ponto de dizer que elas compartilham a mesma vida, tá? Tipo assim, você é tão próximo de uma pessoa que você acaba assim se parecendo muito com ela, a ponto de confundir as pessoas. A pessoa pensar que você é aqui, mas você está aqui, tá? Então a analogia social ela tinha essa ideia aí. Então, para explicar a Trindade, eles diziam que as três pessoas, né, elas estavam tão ligadas ali que elas se pareciam, mas elas eram distintas. A outra analogia que foi utilizada é a chamada analogia psicológica, tá? Em que ela vai dizer que a unidade da Trindade reside em uma só pessoa, mas de forma psicológica, assim, na questão de funções, mente, emoção e vontade, ela se divide ali nas outras três pessoas. Essas duas analogias elas foram usadas por muito tempo na igreja, tá? E teólogos modernos, como por exemplo Karl Barth, na formulação da doutrina neo-ortodoxa, ele vai utilizar o pensamento da analogia psicológica, tá? Agostinho, ele simpatizava também com o entendimento da analogia psicológica, só que ele preferia não entrar nesse assunto porque ele se julgava incapaz de trabalhar um assunto tão profundo e glorioso como a doutrina da Trindade. E olha que Agostinho escreveu um livro dessa grossura aqui sobre a doutrina da Trindade. E o cara disse que era incapaz de discorrer sobre o assunto. Imagina se ele fosse capaz, né? E aí, esse mundo de pensamento começou a chamar a atenção da igreja e três camaradas aqui tiveram destaque dentro desse debate no concílio de Constantinopla, que foi o Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio Magno. Tá? O que acontecia? Os capadócios, eles utilizavam a analogia social para fazer essa distinção das três pessoas da Trindade. Qual era o problema em relação a isso? É que a palavra latina para pessoa, né, a palavra persona, ela significava um ator que ele vestia várias máscaras no palco. Tá? Então, falar de pessoas da Trindade tinha uma conotação tanto que negativa no ouvido desses camaradas aí, tá? E aí o clima começou a entrar
nessa questão mais do debate, novamente olhando para a cristologia. Uma coisa interessante, gente, quando a gente olha os concílios da igreja, é que a figura que é mais atacada é Cristo. É que nem Jonas Madureira fala, o mundo não odeia Cristo por ele ser Cristo. O mundo odeia Cristo pela singularidade de Cristo. Não existe outro igual a Cristo. Tá? Então, o mundo não quer se render, se submeter ao senhorio de Cristo. Tá? E aí, entre esses anos de 350 a 450, a pergunta que regeu o debate é: quem é Cristo? Veja, lá em Nicéia, o problema era a natureza de Jesus. Jesus é Deus ou não é Deus? É um Deus igual a Deus ou um Deus menor a Deus? Em Constantinopla, o problema estava quem Cristo é e como identificar e como explicar o conceito da doutrina da Trindade. E aí um camarada, pastor da igreja de Laodiceia, chamado Apolinário, amigo jovem de Atanásio, tá? Reagindo aos ensinamentos ortodoxos de Antioquia, teve a ideia de abordar a questão do ponto de vista da analogia psicológica. Apolinário, ele acreditava que a natureza humana incluía corpo e alma. Mas na encarnação, Cristo, o Logos, ele substituiu a alma vivificadora e racional do seu corpo, criando uma unidade de natureza, tá? Entre palavra e corpo. Em miúdos, Apolinário estava dizendo que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Tá? Quando a gente estuda a cristologia, nós vemos que Cristo ele é plenamente homem e plenamente Deus. Tá? Esse é o termo correto ao se referir à dupla natureza de Cristo. Para Atanásio, a humanidade, então, era a esfera, não o instrumento da salvação. De modo que ele podia falar de uma natureza encarnada da palavra divina, certo? E aqui tinha ênfase, lá de Alexandrina, da divindade de Cristo, certo? Logo após essas ideias, as objeções à posição de Apolinário, tá, começaram a surgir. Por quê? Porque a igreja começava a olhar para os evangelhos, por exemplo, e via que os evangelhos descreviam Jesus como um ser humano completo e genuíno. E também descreviam Jesus como sendo Deus, plenamente Deus. E se a palavra substituísse a alma racional da humanidade humana, da natureza humana, com seus poderes de escolher e de pecar, como é que o homem ele poderia ser redimido? Tá? Outra coisa, se Cristo ele não possuía uma natureza humana plena, mas era algo dividido ali, como é que a questão da solidariedade humana na salvação poderia justamente garantir essa salvação para os homens? Como expressou o próprio Gregório de Nazianzo, aquilo que não foi assumido não pode ser restaurado. Então, se Cristo ele não era plenamente homem, como é que ele poderia restaurar o homem? Até porque Paulo, lá em Romanos 5, vai trabalhar justamente isso, que por um homem o pecado entrou no mundo. E em Cristo, que é homem, o pecado ele é removido daqueles que creem nele por meio da fé, são justificados. E aí, no meio desse debate, surge o segundo Conselho Geral da Igreja, reunido-se em Constantinopla, no ano de 381, onde eles silenciam, pai da heresia aqui, Apolinário. Tá? Então Apolinário ele é condenado porque a explicação dele não era adequada para a questão da definição da cristologia. E aí veja, Nicéia, o problema era a divindade do Filho.
Constantinopla, o problema era a humanidade do filho. Tá? E aí, como se não bastasse Apolinário, surge um outro camarada chamado Nestório. Outro cidadãozinho, um bonzinho chamado Nestório. Nestário. Né, área, tudo ário no final. Nestório foi um famoso pregador em Antioquia, tá? E no ano de 428 foi ordenado pelo imperador como bispo de Constantinopla, tá? E aí na capital do império, o que é que ele fez? Ele buscou plataforma para defender a ideia do seu mestre na fé, Apolinário, tá? Teodoro, bispo de uma cidade próxima de Antioquia, aliás, desculpa, o mestre dele era Teodoro, que era um bispo de uma cidade próxima de Antioquia, tá? Que simpatizava ali com as ideias do Apolinário. Mas o que é que Teodoro ele rejeitava? Ele rejeitava justamente a ideia que havia se popularizado no meio da igreja de Maria como a mãe de Deus, a genitora de Deus. Então nós temos aí o embate da ideia do Theotokos, Maria, mãe de Deus. Ao rejeitar essa frase, Nestório fez parecer que para ele, Cristo ele tinha se unido a duas pessoas, tá? Porque quando falava assim, mãe de Deus, é como se Cristo ele puxasse, né, alguma coisa ali de Maria. Nestório ele não negava a divindade de Jesus, tá? Mas quando ele via essa ênfase na realidade da humanidade de Jesus sendo explicada nessa questão de que Maria é a mãe de Deus, ele achava que isso daí poderia trazer uma confusão na questão de atribuir a Maria elementos divinos. E mais à frente a Igreja Católica Apostólica Romana vai abraçar a ideia da divindade de Maria, né? E aí, embora a visão cristológica é que Cristo nunca tivesse se dividido entre filho de Deus e filho de Maria, ele se recusava, tá, a pensar nesse termo aí ou atribuir atos e sofrimentos humanos à natureza humana de Jesus. E aí não demorou muito para que Nestório ele fosse alvo da perseguição ali, perseguição entre aspas, da igreja, combatendo as suas ideias erradas. Então, para ele, afirmar que Maria é mãe de Deus era o equivalente a declarar que a natureza divina ela poderia nascer de uma mulher, tá? E ele não conseguia pensar na ideia de que Deus ele poderia um dia ter 3 anos de idade. Uma das coisas que quando eu dou aula de cristologia, eu falo para os meus alunos, trabalhando essa questão da humanidade de Cristo, já parou para pensar que Jesus foi um bebê? Igual a nós. Precisou trocar fraldas, se amamentar, aprender a andar, a falar. É meio que surreal isso, né? Aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra, um dia foi um bebezinho frágil, inocente, dependendo dos cuidados de pais terrenos, né? Então isso para Nestório era algo irracional. E aí as ideias deles começaram a ser combatidas. E aí Cirilo, patriarca de Alexandria, também um grande pregador e teólogo, muito implacável nos debates, segundo os historiadores, ficou muito alarmado com os ensinos de Nestório e se indignou, queixou-se dele aos outros membros do clero alexandrino, tá? E aí veio mais uma vez o concílio se reunir para definir ali o futuro dessas ideias nestorianas, tá? E aí o que foi que eles fizeram no concílio de Constantinopla? Finalizaram o credo niceno-constantinopolitano, tá?
Esse credo é uma ampliação do credo nicênico. Nesse credo, eles afirmam de forma mais detalhada a doutrina da Trindade, expressando a fé na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como todos eles iguais, divinos e de mesma essência. Só que a diferença é que há uma ênfase na questão de que ele também é plenamente homem. Então, Cristo plenamente Deus e plenamente homem. Alguns historiadores vão dizer que o Concílio de Constantinopla ele teve um peso mais político do que religioso. Tá? Existe essa divergência aí. Mas o que nós podemos olhar é que o Concílio de Constantinopla ele ajudou mais uma vez na concepção trinitária da igreja, firmando e alicerçando ali o credo da igreja. E aí a gente chega no terceiro concílio. Concílio de Éfeso. As coisas vão começar a ficar menos acaloradas agora. Ano de 431 depois de Cristo. Este concílio teve como objetivo resolver mais uma vez problemas relacionados à natureza de Jesus. Percebe que Jesus sempre está no centro dos debates? Niceia, divindade. Constantinopla, humanidade. E Éfeso, foi o que agora? As duas coisas. Os camaradas estavam debatendo ali sobre a união da natureza divina e humana de Jesus, como era possível isso daí acontecer. O Concílio de Éfeso, ele foi convocado para abordar a controvérsia nestoriana, tá? Que ainda se perpetuou ali, justamente porque Nestório alegava que Maria, mãe de Jesus, não deveria ser chamada de mãe de Deus. Então, o embate ali era o seguinte: não se deve usar o termo Theotokos, mas o termo correto seria o termo Christotokos, em vez de mãe de Deus, ser mãe de Cristo. Porque Deus seria uma associação à divindade, Cristo seria associação à humanidade. Tá? Argumentando que Jesus ele era uma pessoa que possuía duas pessoas que eram separadas, uma divina e uma humana. Tá? Ele não tinha uma visão unificada da pessoa de Jesus. E aí, o Concílio Geral de Éfeso, convocado pelo imperador Teodósio II, que até então tinha defendido Nestório. Tá? Mas aí Cirilo conseguiu fazer com que Nestório fosse deposto antes da chegada dos seus partidários, tá? Quando eles chegaram sobre a liderança de João, patriarca de Antioquia, então os líderes ali que estavam regendo o concílio procederam com a condenação e essa controvérsia acabou gerando divisões na igreja. Então, de um lado, a igreja estava apoiando Nestório, defendendo a visão ortodoxa de que Jesus era uma pessoa divina e humana unificada. Isso é uma coisa interessante, porque a igreja ela olhou a ideia de Nestório e disse: espera aí, se a gente pensar de forma racional, o cara não está de todo errado. Tá? Existe um problema aí a gente ficar defendendo a questão do Theotokos, Maria, mãe de Deus. Então alguém pode pensar realmente que Maria ela possui algum elemento divino. Mas nós entendemos que Jesus, ele é homem e Deus plenamente e as duas naturezas elas são unificadas, tá? Aí no fim, Teodósio, ele rendeu-se à pressão dos bispos e expulsou Nestório da capital. Nestório morreu no ano de 450, durante seu exílio lá no Egito, tá? Mas os seus defensores e os seus discípulos recusaram-se a aceitar essa excomunhão. E até hoje não ficou claro para os historiadores até que ponto
os ensinos de Nestório eles foram realmente heréticos ou não. Somente nessa parte da questão do Theotokos e do Christotokos. Tá? O que na teologia se mostra é o seguinte, que o título Theotokos, Mãe de Deus, ele serve para enfatizar a unidade de Jesus Cristo como uma pessoa divina e humana. Em nenhum momento Theotokos está apontando para a questão de que Maria ela possui algum ponto de divindade. Até porque o próprio Evangelho ele já deixa claro que aquilo que iria nascer no ventre de Maria era obra santa, era obra do Espírito Santo. Tá? Mas Nestório é visto por alguns como um herege mal compreendido. Tá? E aí o Concílio de Éfeso trouxe como legado para a igreja, né, essa questão de que a natureza humana e divina de Jesus são inseparáveis, só que trouxe um problema que Lutero teve que resolver na Reforma, que foi justamente a questão da devoção mariana, como alguém digno ali de veneração e adoração. Então, meio que a igreja aqui em Éfeso se livrou de um problema, mas deixou esse problema guardado para o futuro da igreja. E aí, chegamos ao nosso quarto concílio, concílio da Calcedônia. Concílio da Calcedônia, ano de 451 depois de Cristo. Como eu falei, mais uma vez, no Concílio da Calcedônia, qual era o problema? Jesus. Jesus de novo no centro do debate. Mas o que agora? Qual foi o problema ali? Agora era a briga da distinção e coexistência das naturezas divinas e humanas. Até onde a natureza humana ia, até onde a natureza divina ia, elas coexistiam, tinha distinção, não tinha distinção. E aí vem mais um problema para a igreja. Logo após o Concílio de Éfeso, mais uma heresia surge. Eutiques, líder espiritual de um mosteiro que ficava ali perto de Constantinopla, estava defendendo a natureza única de Cristo. Eutiques ele defendia, ele unia as duas naturezas a tal ponto que a natureza humana ela foi absorvida pela divina. Ele dizia o seguinte, olha, assim como uma gota de mel ao cair no mar ela se dissolve, a natureza humana de Cristo ela se perdeu no meio da natureza divina. Então o que vocês estão vendo não é de modo nenhum um ser humano, mas um ser apenas divino. Eutiques ele negava o pré-requisito central para o mistério da cristologia, que é a natureza humana de Jesus. Quando a gente estuda a cristologia, uma das coisas que nós vemos é que para que a salvação ela pudesse chegar até nós, Cristo ele precisava ser Deus e ele precisava ser homem. E por quê? Veja, volta lá para o Éden. O pecado foi cometido por um homem contra um Deus eterno. Ou seja, eu contraí uma dívida com um ser que é eterno, dívida esta que eu não posso pagar, e agora eu não sou eterno, eu sou mortal, então eu vou morrer e não vou pagar essa dívida. E a outra questão, foi um homem que cometeu o pecado. Então, para que a salvação ela pudesse nos alcançar, era necessário que Cristo ele fosse homem, pela questão da solidariedade da raça, porque alguém de mesma espécie precisava pagar pelo erro do outro, mas ele precisava ser Deus para que esse sacrifício tivesse um peso eterno. É por isso que a salvação ela alcança os pecados que eu cometi no futuro, os pecados que eu cometo hoje e os pecados que eu vou cometer amanhã. Veja, antes de você nascer,
Cristo já havia morrido por você. Isso só poderia acontecer se ele fosse Deus. E ao mesmo tempo só poderia acontecer se ele fosse homem. Paulo vai trabalhar isso de maneira belíssima lá em Romanos. Romanos 5 é essa bela exposição do porquê Cristo tinha que ser homem e Deus. Então Eutíquis, ele negava isso daí, tá? Então a doutrina da salvação estava em perigo. Gente, presta atenção aqui no que acontece nos concílios. Se você mexe em qualquer um desses elementos, Espírito Santo, natureza divina e humana de Jesus, Trindade, você derruba todo o fundamento da nossa fé. Acabou salvação, acabou Bíblia, acabou tudo. Tá? Então, era algo muito sério, muito importante. E aí o patriarca Flaviano de convoca Eutíquis a um sínodo para que ele possa se redimir ali. E ele rejeita e acaba sendo condenado como herege. Só que Eutíquis, é engraçado que herege sempre encontra alguém que defende ele, né? O tal do herege é fogo. Ele sempre vai encontrar... Você está nas redes sociais ali, você critica algum cara que está ensinando heresia. Não, mas ele está pregando o evangelho e ganhando almas. Não critique, não julgue. Né? É engraçado isso daí. Então, o danado do Eutíquis, ele encontrou... Oi? Porque Deus é amor, não julgue. Ele está ganhando almas. E aí, ele encontrou apoio em Dióscoro, que era um outro patriarca de Alexandria, que seguia também as ideias de Cirilo e tudo mais. E aí o imperador Teodósio II convoca mais um concílio imperial. Eu fico pensando na cabeça desses imperadores. Os caras geralmente eram homens de guerra, de combate, e agora tendo que lidar com treta teológica, ficar lá naqueles concílios, um falando uma coisa, um falando outra coisa. Era engraçado, devia ser engraçado a cara deles. E aí, Teodósio ele se reúne, aliás, o concílio de Éfeso se reúne ali sobre a liderança de Dióscoro em Éfeso, reabilita Eutíquis a igreja, embora não foi reconhecido por toda a igreja. E aí, o Papa Leão I chamou aquele concílio ali que tinha sido armado de concílio de ladrões, porque ele apoiava o patriarca de Constantinopla, mesmo condenando o herege, e aí o Papa pediu ali um novo concílio. Teodósio não atendeu. O sucessor dele, o imperador Marciano, atendeu o pedido do Papa Leão I e convocou então o concílio da Calcedônia, cidade não muito distante ali da Constantinopla. Aqui cerca de 400 bispos se reuniram e primeiro indiciaram a questão do Dióscoro por chamar o concílio de ladrões. E aí os pais reunidos ali definiram que as ideias de Eutíquis eram heréticas, tá? E aí eles reforçam novamente o credo nicênico e eles falam a toda uma voz que, eles dizem o seguinte no concílio: todos nós a uma voz confessamos nosso Senhor Jesus Cristo como único Filho, completo em divindade, em humanidade verdadeira, completo em divindade, em humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, sendo a distinção das naturezas de modo algum anulada por causa da união, mas sendo a propriedade característica de cada natureza preservada, unida de modo a formar uma única pessoa. Então, nessa formulação teológica, eles estão dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, as duas naturezas coexistem em harmonia, de modo que nenhuma das duas são anuladas pelas suas naturezas, tá? E uma única só pessoa. Então a igreja ela endossa esse pensamento aqui. E aí, quais foram, para fechar aqui, as decisões de Calcedônia? Reafirmaram o que nós chamamos hoje da união hipostática de Cristo.
Você pagou a cristologia, talvez você lembre, se você não pagou, você vai ver isso daí. União hipostática, que estabelece que em Jesus, natureza divina e humana estão unidas numa só pessoa, onde não há confusão, não há mudança, não há divisão, não há separação. As ideias de Eutíquio foram declaradas heréticas, tá? A autoridade do Papa foi reforçada, e aí você já tem um problema sendo gerado para o futuro da igreja, porque aí você tem a autoridade do Papa ali tendo uma posição de proeminência no governo da igreja, e aí temos o credo da Calcedônia, resumindo essas doutrinas aí da nossa fé. Tá? Bom, isso foi um breve relato aqui, gente, desses principais concílios, os 4 principais concílios ecumênicos da história da igreja. Como eu falei logo no começo da aula, nós temos ali 7 concílios principais relacionados à igreja cristã, mas desses 7, o que assim tem um peso maior são esses 4 daqui, ok? E aí depois do intervalo a gente entra com a reforma, não é isso, Tia? Beleza, ok?